Cadê? Obrigado, Caride, pela entrevista. De nada, Alexandre, eu estou lisonjeado. Obrigado. Eu gostaria de saber de seus projetos atuais. Bom, este ano foi um ano atípico para mim, porque eu tive a honra de ganhar o Prêmio Shell em março, por um projeto que a gente começou em 2014, com o Pirandello, que então me dirigiu, assim me parece, que a gente levou no primeiro semestre no Sesc Vila Mariana, e conseguimos fazer ali, e depois cumprimos um pouco mais de temporada no Jaraguá, mas como sempre as temporadas têm sido, ultimamente, cada vez mais curtas, um relâmpago, né? Você faz 30 sessões, tal. Você tem que fazer 50 sessões no espetáculo, é uma coisa difícil hoje em dia. Mas enfim, essa peça ainda está correndo, porque a gente teve um fim de semana retrasado no João Caetano, lotado, e no outro ainda anterior no Cacilda. Enfim, estamos levando assim, esse me parece, ainda depois de um ano, mais de um ano da sua estreia, com um elenco de 13 pessoas, que é, né, você sabe, também virtuoso. É uma empreitada, porque a gente faz isso tudo sem nenhum, obviamente, nenhum patrocínio, nada que mantenha o elenco coeso e comprometido com a produção, a não ser quando esporadicamente se consegue essas vendas para a prefeitura, para uma cidade, etc. Fizemos também com o Sesc São Caetano, que foi muito legal. E isso porque os atores estão ligados no projeto de uma maneira forte. E porque o espetáculo se comunica de uma forma muito potente e encantadora mesmo. É um projeto que teve outros prêmios que nos honram a todos. O meu, o Shell, de melhor ator, o Pami, o nosso diretor, a PCA de melhor direção, 2014, então, assim é. E a Beth Dorgan também, a nossa senhora Flora, ganhou o prêmio de melhor atriz Qualidade Brasil, dado pela internet. De qualquer maneira, uma situação rara de você conseguir hoje em dia, levar um projeto tão grande por um tempo razoavelmente extenso como esse que a gente tem conseguido e mantendo o mesmo elenco. A gente foi ter substituições agora no João Caetano, entendeu? Enfim, então eu vejo que esse é um trabalho muito importante na minha trajetória como um todo e que está ainda repercutindo, então é dele que eu começo falando. Mas tive a sorte de, depois do Assim É, participar de vários outros projetos que eu também prezo muito. Eu fiz Selvagem, Homem de Olhos Tristes, com direção do Hugo Coelho, com a Flávia Couto, Vitor Placa, Edu Guimarães e o... Meu Deus, esqueci o nome do é um texto bastante experimental de um austríaco jovem, que tem menos de 40 anos, chama Randall Klaus, um texto pós-dramático, uma narrativa toda fragmentada, personagens, um homem que se vê sem muita referência, solto numa estação de trem deserta, encontra dois tipos estranhos, esses caras acabam levando para pernoitar na casa deles, e é tudo uma armadilha para que o cara fique lá. Esses caras são meio que uns traficantes de tudo, até talvez de órgãos. Não é uma história fechada, é um texto muito fragmentado, onde a vertigem da linguagem, e eles vão se falando de maneira tão entrecortada que às vezes era muito difícil de decorar, inclusive foi dificílimo de fazer, um grande desafio. Eu adoro a dramaturgia pós-dramática, porque evidencia o jogo que deve haver na cena, que para mim hoje
como homem de teatro, como ator, é a coisa mais importante que você tem que aprender a fazer um ator, é jogar. Já diz a palavra to play, né? De maneira que quando você tem um texto pós-dramático, o psicologismo se dilui cada vez mais, então o naturalismo psicológico é uma coisa que a gente conhece muito intimamente e que foi inclusive muito difundido pelo folhetim televisivo, pela novela, pelo melodrama, que é a forma dramática mais comum. Essa narrativa pós-dramática quebra esses paradigmas naturalistas. Então você lê o texto e fala, nossa, mas o que é isso? Não entendo nada, onde ele está, o que é, onde foi. E aí você vai sendo obrigado a desligar esse tipo de questões e ansiedades em relação à linearidade da narrativa, ou a coerência, ou o propósito, ou o sentido. E tem que se jogar mais livremente no jogo das palavras, no jogo de conflitos, de uma forma mais pura e abstrata. E você começa a perceber a dramaturgia que o cara tinha intuído, entendeu? É um teatro dificílimo de ler, porque é um teatro que se faz em ação, em relação. Quando os atores levantam enfim, e o jogo começa, no jogo você descobre um sentido. Mesmo que linearmente, narrativamente, ele não esteja lá de uma forma imediatamente. Ou até mesmo, fiz um outro texto do Tennessee Williams, mais atrás daí, acho que foi em 2013, com o Tolentino dirigindo, o Tolentino dirigindo a Mariana Muniz. Eram dois irmãos, Bell, Outcry do Tennessee. São dois irmãos, atores abandonados pela companhia num teatro escuro, e que você vai sacando, ele vai dizendo para ela aos poucos, para que ela não surte, que o teatro não tem saída. Podia ser uma alegoria da morte. E ao final, enfim, e aí tem o Tennessee mistura essa situação tão beckettiana e seca com um lirismo poético que é muito comum da dramaturgia dele. Essa irmã, eu sou o irmão dramaturgo, e eu fico, meu Deus, eu preciso tomar cuidado para não, porque ela vai ter um breakdown, ela vai surtar, ela é uma dessas mulheres do Tennessee, assim, meio que à beira de um ataque de nervos e uma diva, porque ela é uma atriz, ela fala várias vezes e tal. Ou seja, bom, ele mistura elementos desse lirismo, mas para completar a peripécia, no fim ele convence que a única maneira, a única saída é voltar para a peça. É isso aí. É muito bom, é uma metáfora poderosa. E também, muito belo, foi entender, para fazer esse texto do Tennessee, e logo ele, que a gente logo também, ele ficou com uma pecha de naturalista psicológico. O Eduardo Tolentino levantava muito esse aspecto para nós, mas não que essa fosse a real natureza da dramaturgia dele, porque ele sempre flertou com o absurdo. A própria, no Bom Chamado Desejo, a Blanche tem delírios, tem cenas ali que você não necessariamente pode considerar que elas existiram de verdade, o próprio entregador do jornal. E também Suddenly Last Summer, por exemplo, que tem o filme com a Katharine Hepburn e a Liz Taylor e o Montgomery Clift, em que ele é canibalizado por mexicanos na praia, antropofagizado. Mas enfim, e ele tem outros textos, onde ele vai caminhando cada vez mais para uma narrativa não realista. O Eduardo dizia, o cinema tratou de cunhar na dramaturgia do Tennessee esse aspecto
naturalista, psicológico e tal. Pegando já um gancho, foi isso que você sentiu quando teve o chamado do Hair? Pela sua história, eu vi que quando você fez o teste, passou, você sentiu um chamado ali? Você sentiu esse naturalismo? Como é que foi isso para você naquele momento? Não, eu era muito novo. Eu não sabia nada da profissão. Eu tinha um fascínio, claro, pela profissão. Eu cantava dentro de casa, meu pai é músico, meu irmão é músico. Cresci ouvindo música viva na sala, porque meu pai tocava piano, estudava lá, gostava de Dave Brubeck. Então, desenvolvi um ouvido bom e aprendi a cantar instantaneamente. Aí eu tinha ido, depois de eu tive uma experiência hippie em Porto Alegre, depois de terminar o terceiro colegial. Conta um pouco. Aí eu fui morar com uma moçada em Porto Alegre, que eu tinha conhecido em Trancoso, numa viagem, e a gente abriu um bar, e morávamos todos no bar, lá nos fundos da casa, foi legal. Ali foi o meu primeiro contato com o teatro realmente, porque havia alguns atores do grupo, e eu cheguei a participar do início de um espetáculo que seria a Família Brasil, utilizando tiras do Veríssimo, que estava na Zé Mora. Meu primeiro contato, mas eu na verdade acabei ficando com medo antes da estreia e saí fora, e daí pouco depois voltei para São Paulo. Quando voltei para São Paulo, sim, fui fazer esse teste para Hair. Tinha sido já mordido pelo bichinho, que tinha também amigas cantoras, na época ali conhecia a Adriana Calcanhoto, saindo do sul nessa época, imagina, e outras amigas cantoras que acabaram fazendo carreira mais lá mesmo. Enfim, e fiz um teste de canto. Era muito novo. Entrei, era o Abujamra disso. Foi muito marcante para mim. Foi muito marcante para mim. Porque, claro, um homem de teatro, né? De peso. Exato. De respeito. Sempre foi, já era então. E tanto que frases do Abujamra, eu não esqueço, claro, sempre um grande frasista, de milhares de frases do Abujamra, cunhada em lugares, mas ele falava para mim, não basta cantar bem, você tem que ser com isso. Eu intuísse algumas coisas, não sabia se eu sabia mesmo. Tinha também uns poucos que a gente levava. Eu pedi cisnes e me deram gansos. Juventude. E eu não beijei todas as vezes. Olha, eu chorei quando ele morreu. Chorei sozinho. Porque inscreveu-se na minha história, cara, de maneira indelével. Depois, nós fizemos televisão juntos, quando nós fizemos teatro. Ele me dirigiu nos Ossos do Barão, no SBT, né? E antes disso fizemos aquela novela na Argentina, Antônio Alves Taxista, que ele fazia também. Era um barato, a novela era ruim. Mas a gente morava num hotel em Palermo, sensacional. E íamos a restaurantes, espetáculos teatrais maravilhosos. O teatro deles é maravilhoso, é caro. Nossa, eu vi um caminho para Damasco, o Estreio de Berlim, o teatro também foi nunca mais esquecido. E era difícil até entender tudo em espanhol. Embora a gente tenha ficado morando lá quase uns 6 meses, então eu acabei ficando afiado. Eu esqueci tudo, desgraça. Mas mesmo assim, era difícil você ver um espetáculo ainda mais estranho. Você dá umas boiadas, mas são todos com qualidade. Por isso talvez a televisão que eles façam soe para nós também um pouco pomposa, um pouco impostada, porque é mais literário, linguagem.
fazendo esse estudo, como eu disse, da sua história, me dá uma sensação e uma evidência também que você tem uma força para enfrentar situações. Por exemplo, só voltando ao Hare, teve ali, você já tinha sido picado pelo bichinho do teatro, mas enfrentar, né? Você tem que ter um espírito guerreiro diante, por mais que você já tenha nascido no berço da arte, né, já é comum você vivenciar, mas eu sinto isso nos seus trabalhos, que você sempre usa dessa força de enfrentar o trabalho e fazer com essa garra, né? Isso passa dos trabalhos que eu já vi que você faz. Eu queria saber disso, eu queria saber, isso é o seu dom, desde menino, onde que você, qual é a sua referência quando você fala, pô, eu tenho que enfrentar uma situação, ou um espetáculo, é base familiar também, claro, mas esse é o Caribé. É muito difícil. Sim, porque é inato, talvez, esse tipo de disposição que você descreve para lidar com a realidade, com a vida. Mas certamente eu sou fruto do que minha família me ensinou. Meu pai é um cara bastante objetivo, assim, sempre disse pra gente não ter pena de si mesmo. Sempre disse. E minha mãe também, enfim, batalhadora e trabalhou sempre a vida toda, e como ele. Nos incentivaram a ser artista, minha irmã é músico, a gente quis desde cedo e eles. Agora, eu não sei te dizer, eu acho que sim, por exemplo, se agora olhando para trás, sei lá, eu comecei fazendo testes públicos, né, anunciados no jornal, ia lá com a cara e a coragem, plaquinha número X. Mas você sabe também, você faz essas coisas também por ingenuidade. Eu também nem mesmo medi exatamente. Por gratidão, talvez, porque você cresceu num ambiente saudável, com essa arte efervescente, você se sentia grato por ter, toda a família, que a gente tem um pai músico que toca barra, Pô, me sinto... Essa gratidão, você acha que é uma energia? Pô, talvez pudesse chamar assim, mas eu não sei te dizer, eu não sei iluminar, e eu não ousaria fazer. Entendi. Porque, veja, meu irmão também, cara, meu irmão, sei lá, ele é leonino também, nós nascemos 1 ano e 13 dias de diferença. E ele para a Escócia, músico de jazz, uma pedreira boa, assim, ele tem ali também. E assim, seguindo uma coisa que foi uma vocação, um talento. Ele morre de saudade, tem vontade de voltar, também se questiona, porque diz, meu Deus, como é que eu vou sustentar uma família que tem 3 meninos? Eu sendo músico, aí, como lá, etc. Mas, ao mesmo tempo, eu devo admitir, sim, que tenho uma personalidade algo competitiva, me sinto desafiado por alguns, enfim, às vezes me desafiar me funciona para mim. Desperta esse guerreiro. As suas relações com o teatro, também olhando toda essa trajetória, eu acho que a gente sabe como é difícil fazer teatro, né? Como é viver o teatro, a vocação do teatro. As suas relações do teatro se tornaram a sua rede de proteção, por isso também que você é um cara que sempre está em cena, você também me passa isso, você é amigo das pessoas do teatro, você é amigo do teatro, porque ao mesmo tempo o teatro é a sua proteção, é isso que você sente, por isso que sempre está em cena, esse respeito pelo palco. Olha, Alexandre, sem dúvida eu tenho muitos bons amigos no teatro. Mas eu sou bonzinho e tenho afinidades, mais e menos. Tenho desafetos,
Graças a Deus, sanguíneos. Que bom, né? Mas, enfim, como é que eu vou te dizer? Acho que tenho bons amigos, mas eu me sinto assim, o mais bem relacionado. Entendi. Eu acho que, entendeu? Até porque eu tenho consciência desse meu espírito, assim, meio leonino. Eu sei que tem muita gente que às vezes, sem me conhecer, realmente me considera antipático, arrogante, por uma postura minha, que eu sei que eu às vezes manifesto isso e não estou sabendo, enfim. Não quero me eximir de nada aqui não, mas eu sou legal, eu sou. E sou ético e amo o teatro. Isso. Que requer uma disciplina mental insana, né? Porque tem uma disciplina. Que louco isso, né? Eu sei te dizer. Requer é tudo que eu, enfim, o que eu preciso para fazer, na hora de fazer eu consigo. Mediante trabalho, disciplina, sem dúvida, mas como é que eu vou dizer? É um culto? Você tem um culto artístico, por exemplo? Da pedacinha? Não, eu gosto, eu tenho gosto. Eu gosto do jogo. Eu me sinto muito vivo quando está rolando um bom jogo de teatro em cena. Não tem lugar melhor para se estar. E sinto que faz sentido todo o esforço do meu trabalho quando eu tenho um bom jogo teatral. Como por exemplo, como nós temos agora no Consecrando Frank, não tem a menor falsa modéstia de não dizer isso, porque a gente bate um bolão ali e o texto vive dessa. Claro, são atores excelentes, o Chafa, o Chico. Agora, o que eu quero dizer é que quando o jogo é bom, você tem experimenta aquela sensação de uma total liberdade dentro do mais estreito que isso é maravilhoso. Porque o jogo é totalmente imprevisível e, no entanto, totalmente ensaiado e pré-direcionado. Eu não vou sair da luz, eu não vou mudar o texto, eu não vou. Mas o impulso de como recebe. E chega uma hora que na concentração do jogo tem um que faz e um que olha. Porque você está lá no jogo, você fala, olha, pensa isso, é diferente. Né? Quem está fazendo, quem está pensando, entendeu? Não acho que isso é místico, não. Acho que nós temos essa capacidade de instâncias de atenção. Claro que o treino é que proporciona isso de uma maneira mais viva. Mas esse tipo de experiência, quando acaba, dá um vazio. Ai, a vida é sem graça. E ainda mais porque se você tem o privilégio de dizer alguma coisa que você acha que faz sentido dizer ali nesse momento, entendeu? É mais peso. Nossa, é isso que é. Nada vale isso. Cada atuação é como se saísse limpo limpo no sentido de essência, Veja, de não, mas eu não quero mistificar, Alexandre, desculpe. Não. Quero, se você... Claro, não. Quero cortar o seu barato também. Não, eu só estou usando os tempos. Porque eu não acho que é nada místico, nem purificador. Eu acho que é uma partida, uma boa partida. Uma boa partida. De um jogo, obviamente, que envolve físico, emocional, racional, intuição, instintos, reflexos, tal. Então, te ativa como um todo, tudo bem, claro que deve ser. Sem dúvida, eu saio ligadíssimo. Mas isso é muito comum se ouvir dos atores, né? Depois que acaba o espetáculo, eu para desligar, meu amigo, às 4 horas da manhã. Porque eu penso em tudo, como foi, juro por Deus. E se foi bom, então, eu volto várias vezes. Eu adoro fazer isso. Às vezes, no preparo do espetáculo, claro, você fala, meu Deus, tem que decorar isso aqui, meu Deus, tem que ler isso tudo. Né? Mas, quando o jogo vem, então, é isso. Legal. Também aqui
aqui também uma complementação dessa pergunta, mas acho que você já respondeu, sobre essa prática, né, de se manter continuamente disciplinado nas suas questões. Que assim, você obviamente deve ter um roteiro de ações que já está inserido no seu dia a dia, para você criar suas concentrações para preparar um texto. Sim. Né? Fala um pouquinho disso. Então, eu honestamente, eu procuro sempre ter um trabalho físico. E para mim foi dança contemporânea que pegou, por exemplo. Eu também não vou catequizar ninguém. Tem um outro trabalho excelente de movimento consciente com a Mônica Monteiro, que eu faço, que é postural e também de coordenação, enfim. Mas, principalmente quando eu não estou em cartaz, eu sinto que é preciso estar mexendo, não precisa não estar mexendo no corpo sempre, mas quando você está em cartaz, mais ainda, porque a cena, de alguma forma, ainda que não seja igual o treino ou a aula, ela te mobiliza, né? Mas com isso eu quero dizer o quê? Que eu acho que eu sou um ator muito físico. Todos os atores são. Mas a maneira como eu acesso o trabalho é muito prática, é muito... Eu sou, inclusive, um ator empírico, né? Enfim, quero dizer com isso eu aprendo fazendo. É a maneira como eu estudo. Sorte minha que eu tenho conseguido trabalhar. A gente falou dos seus mestres, né? Do Abu Janra. E também fiz uma leitura que você faz alguns comentários do Raul Cortez. Bom, eu tive o grande privilégio de trabalhar com o Raul. E eu queria que você falasse um pouquinho do Raul também. Foi incrível. Privilégio, e ele foi muito generoso comigo. E poder assisti-lo todas as noites e ter uma maneira apaixonada que ele tinha de interpretar. Ele, no começo, quando eu cheguei, ele foi muito legal comigo, porque eu entrei substituindo o Cato Ciocler por um papel magistral, um papel maravilhoso, que é um dos dois irmãos. É engraçado porque dizem que é o defeito dramatúrgico de Lear. Alguns dizem, eu acho que não tem nenhum, mas porque o Lear resolve abdicar da sua fortuna, do seu posto, né, da sua coroa, digamos, antes da hora, porque ainda é impedida, quando ele deveria deixar que essa sucessão se desse naturalmente, pela sua morte. Então ele entrega a coroa e resolve ficar só com 100 homens, passando um tempo na casa de uma filha, um tempo na casa de outra filha. Ele tem 3 filhas. A mais nova chega lá, a Cordélia, não sei se eu contarei para os nossos telespectadores. A Cordélia, a mais nova, chega e diz: não, acho que o senhor não devia fazer isso. E ele diz: o quê? Você está indo contra a decisão de seu pai, você é uma traidora, e a exila na França. E as 2 irmãs mais velhas, a Goneril e a Regan, elas dizem: não, claro, papai, sim, por favor, venha. E logo ele dança, porque ele chega na casa de um e ela fala: peraí, 100 homens? O senhor tá louco, eu não posso receber 100 homens, metade, já manda metade do exército dele embora. Chega na outra, ela fala: não, escuta, 50 homens, tá louco. Enfim, Lear se vê nu sob a tempestade, né? Esse é o drama do Shakespeare. O cara que erra na sucessão, o cara que não sabe passar o bastão. E tem uma trama paralela dos 2 irmãos, Edgar e Edmundo,
que dizem que é um defeito dramatúrgico porque é a mesma história. Porque Gloucester, que é súdito fiel de Lear, que irá em sua busca depois, mais tarde, tem 2 filhos, o bastardo e o legítimo, Edmundo e Edgar. E Edmundo, o bastardo, trama contra Edgar e faz o pai crer que o Edgar está tramando matá-lo para pegar sua fortuna antes do tempo. E a Edgar, Edmundo faz crer que o pai deserdou depois de ouvir tal boato e que ele deve fugir porque o pai vai mandar matá-lo. Edgar, crédulo, foge, despe-se das suas vestes nobres e vira o pobre do Tom, que é um mendigo pedinte que sai pelas estradas pedindo dinheiro para comer. É um Lear também. E eles vão se encontrar na tempestade. Sobre a tempestade, quando o Lear já está enlouquecendo, a loucura de Lear é simbólica, porque vem uma consideração filosófica sobre a condição humana, a condição animal, e diz coisas belíssimas, é claro. Mas até mesmo o mendigo tem algo mais que a sua própria pobreza. É como se dissesse: o homem sem nada é um animal. Porque a gente, enfim, então esse aparato, a casa, a ferramenta, a roupa, isto é o homem. O homem é quase como se dissesse isso: o teatro, a casa é o teatro. O teatro potencializa. Exatamente. É muito lindo. E aí, poxa, eu tive a maravilha de poder viver isso com o Raul, e Raul me recebeu muito bem. Tem uma frase que você disse, só para complementar, que eu achei ótima, que você fala: ele foi muito legal comigo, mas nem tanto. Não o tempo todo, desculpa. Mas isso é porque... Foi tão verdadeiro. Claro! Sabe por que eu quero dizer com isso? E porque até aqui eu disse que eu fui... No começo ele foi mais generoso quando ele me recebeu. Nossa, a gente fazia a cena da tempestade, na caverna, e ele falava para mim: maravilhoso. Depois nós fomos para o Rio com a peça e fomos reensaiados. E obviamente o Raul era um primeiro ator. O Raul tinha um ego gigantesco. O Raul era mansinho. E quando ele chegou no Rio, ele ficou... Não sei, eu conheci um Raul que eu não tinha conhecido antes, porque ele ia lá com o carro dele de bermuda, vinha da casa dele, pro Sérgio Cardoso, que era praticamente a casa dele, as gerações e gerações de gestões do PSDB. Eu me esqueço do dia que vazou uma caixa d'água em cena, que foi realmente uma vergonha. Raul parou no espetáculo e descascou a administração e tal. E ele era um PSDBista histórico, né? Eu assisti lá no tempo. Enfim, no Rio, o Raul mudou. O Raul vinha de terno do Ricardo Almeida, do Cesar Park, entendeu? Ele parecia que ele tinha que viver aquela personagem do primeiro ator de uma maneira no Rio que não era em São Paulo. Que ele se sentia talvez pressionado a isso no Rio, de uma maneira ele não se sentia em São Paulo, eu não sei. De qualquer maneira, ele não foi não legal comigo, ele foi sensacional. É porque ele era bravo em cena. Nunca me esqueço de uma vez que o Ron chegou pra gente, o Ron Daniels, que dirigia, e disse assim: não faça uma peça para o Raul. O Raul vai fazendo assim. O rei chegou, o rei está chamando. Raul era o rei. Um exército de jovens, né, que o admiravam e
que estavam lá para jogar com ele. E ele tinha um nome de teatro maravilhoso. Tinha esse... Força, né? É, mas só isso. Então, aí o Ron chega assim, não façam para o Raul. Aí, eu sentia que às vezes, se eu peitava o Raul como pobre do Tom, que ele vinha pra cima, sabe? E o Ron falou, como chama a peça? Ele, não, como é o nome do seu personagem? Tal. Foi só não falar o nome. Esse é o nome da peça. Não, vocês têm que esticar a trama do Raul. Olha que visão ótima. Porque ele vai, aos poucos, puxando vocês e fica frouxa a cama dele. Não é isso que ele precisa. Ele precisa dessa trama esticada para contar o Lear. O Lear morre. O Lear morre. Depois eu cheguei de ponto, mas ele falou, coragem. Foi maravilhoso. Foi uma experiência maravilhosa, foi um grande privilégio contracenar com o Ron Cortez. Nunca me esqueço da equipe olhando para ele na coxinha. E as pessoas assistiam no espetáculo. Assistiam, a gente viu o Raul fazer. Fantástico, privilégio. Maravilhoso. Heriberto, você acha que a missão também do ator, a princípio, é tolerar o silêncio? Você é um cara, ainda mais no meio musical que você vivenciou desde sempre, é um pouco isso, é tolerar? O que é o silêncio para você? Enlouquecedor? Não, é... Por que o ator tolerar o silêncio, não só todo homem, né? Não? Não, sim, claro, mas esse sentido de você ter que lidar com questões, com conflitos, você tem que entender o silêncio de uma cena, de uma entrada, de uma interpretação. Eu não sei se eu entendo direito a sua pergunta, eu vou te dizer que, como ator, você tem que aprender a entrar num estado de concentração bom, rápido. Esse é um treino. Sim, dá uma zerada. Com isso, talvez eu queira dizer, conseguir um certo silêncio interior, algum grau dele. Tolerar esse silêncio interior, né? Um ator tem que conseguir, digamos, algo dessa natureza, porque um ator é um instrumento de expressão, ele não é uma obra de arte em si. Um ator no teatro hoje, o teatro é a última arte performática onde um homem se dirige a outro homem de viva voz, todo dia, de novo, no presente. O ator é esse comunicador, é esse meio. Então, em si, ele é desimportante. O que importa é sobre o que estamos falando. Só me conectando ao sentido disso que eu estou falando é que eu posso expressar de alguma forma todo o meu trabalho, toda a técnica, tudo aquilo que eu treinei. Sei lá, vocalmente, culturalmente. Então, esse silêncio pode ser um pouco esse ator invisível, do qual fala o Yoshi Oida, por exemplo, um ator japonês que trabalha com o Peter Brook, onde ele faz essa comparação entre, porque ele vai dizendo que o Nu é todo um complexo de convenções teatrais, né? Rígidas, gestos, movimentos, etc. Vocais, e que tinha o tal ator X, brilhante, que fazia o movimento mostrar a lua. E todos viam a
graça com que ele se movimentava, a leveza, o refinamento das linhas e a sua técnica refinada. E outro ator, Y, fazia o mesmo gesto, mostrar a lua. E você via a lua. Ele diz, o ator é o sangue do corpo da dança. O ator não é o corpo da dança. Ele diz, o palco é o corpo da dança. O palco está vazio, está longe. O ator entra e o palco não é a vida. O palco pode ser risco, campo de batalha, ou deserto. Isso, para mim, dimensiona de uma maneira tão excepcional o evento teatral e situa o ator dentro dele de uma maneira muito justa, porque a gente, nessa escola, essa sociedade de celebridades, ser ator não é ser celebridade, não tem nada a ver. É um equívoco tão absoluto. Diga uma coisa, seus hábitos de consumo artístico hoje em dia, quais são? Leitura, música, cinema, o que você está lendo, o que você está assistindo? Eu estou lendo um livro sobre as peças do Beckett. Lembramos um pouco do meu diretor Renati, porque eu tive o privilégio de encenar também recentemente, em junho, o Fim de Partida, Endgame, com o Renati, o Marcos de Andrade, a Clara Carvalho e o Ricardo Grasson, o Renati dirigindo. Foi minha primeira experiência com Beckett em cena, amei. Então eu estou lendo as peças de Beckett, mas é um livro que ainda é um estudo sobre elas. Aí o Renato me dá bronca. É livro que fica te explicando. chega com teoria lá e ele desespera. Mas isso também um livro da Marilena Chauí, que é de estudante, que é a Introdução à Filosofia. Cadê? E também Vendo Vozes, do Oliver Sacks, que fala mais especificamente sobre a surdez, os ouvintes e a fala e a comunicação. É uma coisa muito linda que eu achei surpreendente, que durante muito tempo a linguagem de sinais foi às vezes aceita e depois banida, depois aceita, depois banida, depois aceita. Hoje em dia ainda há controvérsia, mas hoje em dia se tem um certo consenso de que a linguagem oralizar o não ouvinte, o surdo, e usar um misto da leitura labial e da fonação que ele conseguir articulando, porque eles aprendem, claro, trabalhosamente, mas aprendem, e junto à linguagem de sinais. Porque a gente não dimensiona o que é a linguagem de sinais. Ela é muito complexa, ela dá conta de uma complexidade que às vezes a gente despreza, a gente acha engraçado, tem muita piada, é fácil fazer piada com o cara que está ali fazendo a Libras, porque soa meio caricato às vezes, soa às vezes descritivo, mas é completamente diferente, uma sintaxe diferente, você fala objeto, sujeito, ação, em outra ordem. Enfim, e o Sacks vai dizendo de como para eles, para os meus ouvintes, é incrivelmente enriquecedor conversarem e, através desse código, conhecerem e fazerem uso dele. E que, historicamente, alguns casos de surdos que não conseguiam se comunicar e eram tidos como retardados, mentais, depois de conhecerem a linguagem de sinais, né? Mas enfim, em um ano, o cara de
obtuso, ele fica um ser humano inteligente. Então, de como a aquisição da linguagem e a formação da personalidade são uma coisa só, quase. De como, nesse processo, o ponto em que o cara... Porque primeiro eles entendem que aquilo corresponde a um gesto. Água, gesto, X. Isso que, tal, fica aquela relação binária. De repente ele realiza que existe o objeto, o signo e o significante. A linguagem, a noção de que a linguagem é conceito abstrato. E aí o cara fica inteligente. Ele pode fazer relações, associações. E pra onde você gosta de viajar? Pra você também adquirir cultura? Aí, Fala. tem pouco eu viajei na minha vida, Alexandre. Você... Aliás, eu até pensei isso, falei, também que eu posso fazer teatro, porque eu não vou viajar muito nessa vida, mas eu sou vivo, cara. Entendeu? E você, porque fazer teatro é uma opção pela primeira. Não, era com me lamentar, não família remediar. Mas enfim, hoje em dia não é um pai, não. Enfim. Mas eu adoro fazer, adoro. E sempre foi como se fosse uma viagem. Pô, sabe, você conheceu o Beckett. Claro, não, claro, sem dúvida. Aí eu entrei um pouquinho na história de uma frase do Lissua que diz que a arte erótica é fantástica. E aí me veio uma pergunta assim para te fazer. A luxúria é a liberdade do espírito no corpo? A luxúria é quando a gente se permite, então, ou permite que a sexualidade, né, no seu exercício, óbvio, é uma liberdade, uma libertação do espírito. O que é isso? É o corpo que é um suporte? Porque a gente tem um conceito errado, pelo menos eu acho, sobre a luxúria, porque sobre... Hoje em dia se fala muito, né, no amor, tem que pensar no amor, mas a gente sabe como foi Roma, como foi Grécia, e eram outros tempos, claro, de evolução, de liberdade, mas você acha que o sexo, que a sexualidade, que o erotismo é a liberdade do espírito, do corpo, é você se permitir essa liberdade por meio do prazer? Não acho que é a liberdade do espírito do corpo. Acho que a liberdade está encarnado. Eu acho que é o império dos sentidos. Comer, dormir, excretar, fazer sexo. Sou pragmático quanto a isso. Acho que sim, a repressão de qualquer tipo de instinto orgânico, natural, justificado, é nociva. Eu acho que, enfim, principalmente, óbvio, a repressão sexual é tremendamente nociva. Primeiro porque, de alguma forma, é inútil querer suprimir determinada natureza de desejos. Segundo, porque tem um efeito nefando, né? Porque causa feridas internas, psicológicas, né? O pobre do menino que tem desejos homossexuais, ou o contrário, a menina, ou quaisquer outros desejos, não vou dizer só os homossexuais, qualquer pessoa que se sinta forçada, fora do padrão, porque praticamente todos vamos nos sentir fora do padrão, mas os padrões vigentes em geral são inalcançáveis, ainda mais na procura de massas. Então todo mundo de alguma forma já nasce com esse sentimento de deslocamento em relação ao que se espera. Essas tentativas de se padronizar são terríveis. Viram pessoas que não se aceitam, que se punem, que exploram, enfim, também outras pessoas.
Então, eu acho que a liberdade sexual é a manifestação de um espírito livre e saudável. E acho que até mais. Hoje em dia nós vivemos um tempo tão mais complexo sobre esse aspecto dos gêneros, né? E no meu tempo era meio binário. Hétero, homo, tal. Até hoje os bissexuais são vítimas de grande preconceito, né? Porque em geral os homossexuais acham que eles são homossexuais tentando se direcionar, para algo contra o seu desejo homossexual. E os heterossexuais o consideram também, ele é meio, acho que, vítima de preconceito de ambos os lados. E, portanto, a gente vê aí o Laerte, a Laerte. Eu respeito muito, às vezes, quando ele mesmo também se revela ignorante do processo que ele está vivendo, ele fala, olha, está acontecendo, estou te contando. Eles falam, então isso quer dizer uma postura política, isso quer dizer que você acredita nisso ou naquilo? Ele fala, não quer dizer nada. Eu também estou... acho até que eu sou meio covarde, porque eu levei uns 60 anos para botar essa sainha. Enfim, eu acho muito saudável que essa discussão se aprofunde, porque certamente a diversidade humana, esse binômio hétero-homo não dá conta. Agora, vai de gosto, né? É de gosto regal da... E ao mesmo tempo assim, tem pessoas mais sexuais, menos sexuais, entendeu? Vivam o seu barato. Não sei. Eu também não acredito que, sabe, então, tem que... Você tem que fazer aquilo que na sua natureza íntima permitir a prazer. Exato. Legal. Obrigado. Falou, né, senhor? Que bom. Nossa, falei pra cacete, né? Espero que você... Não, muito legal. Foi. Obrigado. Até chorei falando do Raul hoje. Obrigado. Obrigado a você.